Olá, bem-vindos mais uma vez para mais um estudo da Palavra de Deus. O meu nome é David Vicente e hoje eu quero-vos falar sobre o que fazer no pior dia da sua vida. Hoje quero-vos trazer uma história sobre Davi, quando Davi se encontra em Ziklag, um lugar de passagem. Ziklag era um lugar onde Davi estava, ele e todos aqueles que estavam com eles, todo aquele grupo de pessoas que estavam com eles. E diz que ao fim de 3 dias, depois de Davi ter saído, ele volta a Ziklag e aquilo que ele encontra é uma cidade assaltada, destruída, as mulheres tinham sido levadas, os filhos tinham sido levadas, e Davi fica somente com os seus homens de guerra. E Davi encontra-se talvez naquele que é o pior dia da vida de Davi. Talvez como nós que nos encontramos muitas vezes no pior dia da nossa vida. Por causa da dor, de uma decepção, por causa de um problema de família. E às vezes nós olhamos à nossa volta e não vemos solução, não vemos escapatória. E nós dizemos para nós próprios: este é talvez o meu pior dia da vida. Mas sabem, aquilo que eu tenho aprendido é que no pior dia da nossa vida é possível nós encontrarmos Deus. É possível encontrar resposta em Deus e solução em Deus. Eu quero só dizer que talvez tu te encontres no pior dia da tua vida, como Davi se encontrou. Talvez aquele lugar Ziklag para Davi era o lugar entre a profecia e o destino. Era o lugar, não era o lugar onde começou, nem o lugar onde ele iria acabar. Era o lugar de passagem. Sabem, Davi ele consegue sair do pior dia da sua vida, e nós vamos só passar rapidamente por algum daqueles que são pontos-chave para que nós também possamos sair do nosso dia e possamos sair com alegria e de cabeça levantada, sabendo que Deus nos ajudou e nos deu força para mais um dia, talvez o pior dia da nossa vida, mas sair de lá em vitória. Então, em primeiro lugar, aquilo que Davi fez, que o rei Davi fez, na altura, diz que Davi chorou. Davi chorou. E chorar, sabem, chorar faz parte da vida humana. É normal chorar. Eu lembro que Abraão chorou com a morte de Sara. Eu lembro que José, quando se reencontra com os seus irmãos, José do Egito, ele chora pelo reencontro. Diz que Jeremias ele chorou por causa dos pecados de Israel. Neemias chorou por causa do estado de Jerusalém. João chorou quando teve as visões celestiais. O próprio Jesus chorou. Deixa-me dizer-te, meu amigo, chorar não há problema em chorar. Chorar faz parte da vida. A Bíblia diz, o salmista ele diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então chorar é normal. Chorar faz parte da nossa vida cristã. Se te encontras no pior dia da tua vida e se te encontras a chorar, não há problema. Sabem porquê? Porque esse é o primeiro passo para dares a volta por cima e para alcançares uma vitória. Agora eu quero-te aconselhar, número 2, não fiques agarrado à amargura. Tu podes chorar, mas não permitas que o choro te leve a um estado onde tu ficas amargurado com a vida, amargurado com as pessoas, amargurado com a tua realidade. Sabem, foi por causa da amargura que aconteceu o primeiro crime da humanidade. Diz que Caim sentiu-se ofendido quando Deus recebeu o sacrifício do seu irmão Abel em vez do seu. E diz que por causa dele sentir ofendido, ele ficou de tal forma amargurado que ele acabou por matar o seu irmão. Então, a amargura não te pode aprisionar. Tu podes chorar, podes sentir a tristeza, mas não podes permitir que a amargura se instale no teu coração. Sabem qual é o antídoto? Sabes como é que nós vencemos a amargura? Quando perdoamos. Perdoa as circunstâncias, perdoa quem tens que perdoar, mas sai da amargura. Porquê? Porque a amargura só te leva para baixo e não para cima. Uma outra coisa que Davi fez, e este é o meu terceiro ponto neste pequeno estudo, para nós termos o pior dia da nossa vida. A Bíblia diz que Davi encorajou-se em Deus, diz que Davi fortaleceu-se no Senhor, no seu Deus. E está na altura de nós nos fortalecermos em Deus, de buscarmos Deus como nosso refúgio, como nossa fortaleza, buscarmos o Senhor com todo o nosso ser, para que a força que vem do Senhor seja a nossa força. Neemias, ele dizia que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, fortalece-te em Deus. Busca, olha, passamos para o outro ponto. Busca uma palavra do Senhor. Procura perceber o que é que Deus diz em relação à tua circunstância. Procura perceber o que é que a Bíblia fala para ti quando estás a passar no pior dia da tua vida. Procura ouvir a palavra do Senhor. Sabe porquê? A Bíblia diz também claramente que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus.
Então, quando tu lês a palavra de Deus, quando tu buscas Deus na sua palavra, na Bíblia Sagrada, tu sempre encontras o quê? Fé que te estimula e que te faz acreditar e avançar na certeza de que podes estar a passar pelo pior dia da tua vida, mas vais sair em vitória. Ok? Busca uma palavra certa para um tempo certo. E se tu estás a ver este vídeo neste dia, se estás a ver o vídeo na tua casa ou onde quer que estejas, deixa-me dizer, esta palavra é a palavra de Deus para ti. O pior dia da tua vida não é o teu último dia. Pode ser o pior, mas há mais dias. Porquê? Porque a última palavra vem do Senhor. Uma das outras coisas que Davi faz para sair do pior dia da sua vida é que Davi reorienta a sua visão. E Davi, em vez de olhar para baixo, em vez de olhar para as cinzas da destruição que ele tinha encontrado, em vez de olhar para as portas destruídas, para as casas destruídas, não, Davi reorienta a sua visão. E muitas vezes nós, sabe porque é que o pior dia da nossa vida dura muito tempo? Porque insistentemente nós continuamos e forçamos os nossos olhos a olhar sempre para a aflição. Não olhes para a aflição. Não olhes para o teu problema. Faz como Jesus. Sabem, Jesus quando orava, sempre ele levantava os olhos para cima, na direção do Pai, e dava graças. Sabem, a nossa tendência enquanto seres humanos é olhar para baixo, olhar para a nossa miséria, olhar para a nossa desgraça. E quanto mais olhamos para a nossa desgraça, mais ela ganha espaço na nossa vida. Quanto mais eu olho para as minhas falhas, mais as minhas falhas me dominam. Levanta os olhos. A Bíblia diz, e leva os olhos para os montes de onde virá o socorro. E leva os olhos, levanta os olhos naquele que te pode ajudar. Então reorienta a tua visão, reorienta a tua perspectiva. Não olhes para o problema, não olhes para o dia mau. Olha para Jesus, olha para cima, ok? Então, há uma outra coisa que Davi faz e que de alguma forma o ajudou a sair do pior dia da sua vida. É que Davi agiu e recuperou. Sabem, recuperar faz parte do plano de Deus. Mas se tu não agires para recuperar, nunca vais sair do pior dia da tua vida. A fé que tu dizes que tens e a fé que eu digo que tenho, ela tem que ser uma fé ativa. Eu tenho muita fé, mas não faço nada, tu não tens fé, tens uma impressão, tens um desejo. Não, fé é agir. Fé é de alguma forma agir na certeza de que em Deus é possível. Então eu dou passos na direção daquilo que eu quero ver, não em função daquilo que eu estou a viver. Muitas vezes o que eu estou a viver é dor, por isso eu estou no pior dia da minha vida, mas não é isso que eu quero para mim. Então o que eu faço é caminhar na direção daquilo que eu quero ver. Então o meu amigo caminha. Sabe porquê? Porque é possível recuperar. Recuperar faz parte do plano de Deus. E Deus tem um plano para te ajudar, para te recuperar, mas é preciso que façamos a nossa parte e agir em fé. Sabem? Outra coisa que Davi faz, e isto também é muito importante, é que diz lá no versículo número 20 que Davi celebra aquilo que ele recuperou em Deus. Quando Davi consegue perceber à sua volta tudo aquilo que Deus tinha dado, ou seja, Davi usou as catástrofes do diabo, que o diabo tinha levantado, aquela situação difícil, para celebrar a vitória de Deus. E sabem, nós não podemos subestimar nunca a graça de Deus. A graça de Deus é talvez aquilo que Deus vai usar para nos surpreender, para curar as nossas mágoas, para nos libertar das prisões. Talvez a graça de Deus tenha que restaurar a nossa dança, recuperar o nosso louvor. A graça de Deus é o meio pelo qual Deus manifesta a sua glória neste mundo caído e nos ajuda e nos levanta para cima. Sabem, a Bíblia costuma dizer que onde abunda o pecado, onde abunda a desgraça, superabunda a graça de Deus. Então, procure encontrar e descobrir a graça de Deus como o favor de Deus, como o auxílio de Deus no pior dia da tua vida. E sabem uma última coisa que Davi fez? Davi, além de recuperar tudo aquilo que tinha perdido, Davi celebra e Davi também distribui aos outros. Sabem, se eu não der aos outros da minha fé, se eu não der aos outros daquilo que eu tenho recebido da parte de Deus, eu estou a ser egoísta. Então, dá aos outros, compartilha com os outros as tuas vitórias, compartilha com os outros aquilo que Deus fez na tua vida, aquilo que Deus fez quando tu estavas a passar pelo pior dia da tua vida. Ok? Lembra-te de uma coisa, o pior dia da tua vida talvez seja o início da reviravolta em Deus. Talvez seja o início da mudança da tua vida. Não olhes para o pior dia da tua vida como o fim, mas olha para o pior dia da tua vida, talvez como uma oportunidade para que Deus te abençoe, para que Deus te ajude e possas, no fim, dar de volta, testemunhando aquilo que Deus fez por ti. Então, fica firme. Não desanimes, porque
O Deus dos céus e da terra é o Deus que está contigo. Até uma próxima. Deus te abençoe.